Botando uma música aqui para agitar. Deixa eu diminuir o som. Tudo bom? Então, hoje a gente vai conversar, né, sobre saúde emocional. Então, vão entrando, sejam muito bem-vindos. E o que a gente deve fazer, né, para melhorar a nossa saúde emocional. E o problema todo, gente, é que hoje em dia a gente negligencia nossa saúde emocional porque a gente vive muito no automático, né? Então a gente não pensa muito nas coisas que a gente tá fazendo e tudo mais. E aí vem aquele o quê? Vazio existencial, né? Que é horrível para nossa saúde. E então quando a gente tem noção, né, também na nossa missão de vida, a gente sabe o caminho que a gente está seguindo e isso melhora muito também a nossa saúde emocional. Mas nós vamos falar também de outros problemas por trás para que nos impedem, né, de chegar na nossa missão, no nosso propósito de vida. E daí para isso eu vou chamar a Cris, que é psicóloga, para conversar com a gente. Convidei. Vamos esperar. Olá, Olá, Cris. tudo bem? Deixa eu endireitar aqui a câmera. Vamos Gente, lá. fique confortável. Tá me vendo? Tô sim. Deixa eu botar aqui. Vou chegar para trás um pouquinho. Pronto, tá me ouvindo bem? Tô sim. Você também? Tudo bem, tá ótimo aqui para mim. Que bom. E aí, E Cris, me fala aí? de você, do seu trabalho. Nos conta. Então, sou psicóloga clínica. Eu atuo na abordagem cognitivo-comportamental há 9 anos. E atualmente eu tenho estudado abordagens mais integrativas com a abordagem cognitivo-comportamental, que seria aí as terceira ondas, né, que a gente, contextuais, como a gente fala, que é a terapia de esquemas, que é a DBT também, que é muito comum e muito utilizada na Austrália, inclusive, né? A Austrália é pioneira em relação ao uso dessas abordagens, né? O Brasil vem aderindo um pouco depois, então vocês são vanguarda em relação a isso. E eu atuo na clínica, é minha paixão, né? É o que eu adoro fazer, atender, né? Nossa, Lidar com pessoas, assim como você, né? sim, sim. E como podemos começar? Eu pensei, desde de começar a falar, tem tudo anotadinho aqui, dos principais Uhum. pontos assim que você costuma trabalhar, né, com as pessoas. O que que você vê hoje em dia que é o principal, não vou dizer assim problema, né, mas o principal foco ali de ajuda para as pessoas em relação à saúde emocional? O que que você... Então, assim, as demandas na clínica, elas são diversas, né? Assim, mas uma coisa que é muito comum, que é uma queixa muito frequente, é a dificuldade nas relações interpessoais, né? Então as pessoas ficam muito inseguras de como lidar com o outro. A pandemia está aí para falar sobre esse sofrimento, não é à toa que a gente tem um nível aumentado de casos de depressão e a estimativa é que isso ainda aumente, né? Então a gente está esperando para quadros de depressão aumentado pós-pandemia, porque a gente tem uma necessidade do outro, mas ao mesmo tempo que eu preciso do outro, o outro é ameaçador para mim, né? E aí as pessoas chegam com muita dificuldade de ajustar isso. Então, isso é uma queixa muito frequente na clínica, porque muito do que a gente faz, né, muitas das coisas que a gente desenvolve na vida é voltada para o reconhecimento, para a aprovação do outro, né? Então a gente conta com esse outro para que a gente possa ficar feliz, para que a gente possa ter uma autoestima bem desenvolvida, elevada, né? Então a gente vai aí o que a gente chama de validação, né? De necessidade de validação, de segurança, de acolhimento, de afeto e até de limite. Então as pessoas chegam para ir na clínica com dificuldade de reconhecer como ajustar todas essas necessidades nas relações interpessoais. E aí a gente acaba, muitas das vezes, as pessoas acabam desenvolvendo, nós, né? Eu incluo isso, enfim, sou gente, padrões comportamentais disfuncionais ou chamados de autossabotadores, né? Que a gente é mais conhecido aí como autossabotagem. Então é muito focado, assim, a gente traz muito nessa perspectiva, tanto
pessoas com algum tipo de transtorno, de uma psicopatologia, ou de pessoas em crises existenciais, né, com dificuldades ali de entender e de ter mais consciência de o que eu busco na vida, né, assim, profissionalmente, as dificuldades que eu tenho de me relacionar na profissão, que está ligada com a minha mãe, com o meu cônjuge, com os meus amigos, e fica tudo muito confuso, né? Então as pessoas vêm tentar buscar aí um maior autoconhecimento para poder se ajustar melhor e atender melhor as suas necessidades emocionais. Sim, e você vê que o principal assim, ponto de início assim, para você começar a resolver esse tipo de problema, né, de autossabotagem e o vazio existencial também, você vê como o autoconhecimento? Então, o autoconhecimento é fundamental, porque o que acontece? Você até falou um pouquinho aí sobre a questão do automático, né? Então, o nosso cérebro ele quer economizar energia. Então, ele vai para o piloto automático e a gente vai construindo esses padrões de comportamento sem se dar conta ao longo da nossa história, né? E aí a gente vai aprendendo devido a questões no passado desconhecidas, às vezes traumáticas ou nem tanto, mas enfim, e eu não percebo. Quando eu chego na vida adulta, né, isso tá me deixando disfuncional, causando algum tipo de prejuízo nessas minhas relações com as pessoas, com o trabalho, comigo mesmo. E aí, na terapia, a gente vai tentar entender a partir dessa queixa, que a princípio não necessariamente é a queixa principal, mas a gente vai fazendo uso de técnicas para chegar nessa necessidade mais básica dele, que a princípio está inconsciente. E aí é isso, assim, a terapia é um exercício para a pessoa sair desse piloto automático e trazer ela para se conhecer, conhecendo o seu passado, atualizando as necessidades atuais, para que ela fique mais autoconsciente, que tem a ver com autoconhecimento. Eu sei da onde vêm essas crenças limitantes, né, que para a gente distorcidas, né, o nome que a gente, a terminologia que a gente usa na terapia cognitiva. E aí, reconhecendo isso, de onde isso veio, né, na minha história, né, quais foram as relações do meu passado ali com os meus pais, com a minha família, com o meu círculo social, que ajudaram a desenvolver isso, e eu fui mantendo isso ao longo do tempo sem dar conta, sem perceber. E aí, a partir desse autoconhecimento, de fato, eu vou podendo me proporcionar, né, um maior desenvolvimento focado, né, para aquelas necessidades reais que eu não sabia. E eu vou descobrir nesse processo mesmo de psicoterapia, né? Então, nem sempre a queixa que ele traz inicialmente é a queixa real, né? Então, a gente tem que investigar para tentar entender onde estão essas crenças limitadoras e como que ele acaba perpetuando com esses padrões autossabotadores, comportamentais, né? Sim. É exatamente por aí. É interessante você falar da autossabotagem inconsciente, né? Porque realmente, assim, na maioria das vezes a gente não sabe que a gente tem. Porque é uma coisa meio que não faz sentido pra gente, né? Como assim? Por exemplo, muita gente tem crença limitante em relação a dinheiro, a trabalho, né? Vamos botar assim, já teve em algum momento da vida que ganhar dinheiro é difícil, que você tem que trabalhar muito, que tem todo um sofrimento envolvido com o trabalho, com o ganho do dinheiro, né? Então a gente vem de uma sociedade realmente marcada pela culpa e pelo sofrimento, que se você for feliz, você é culpada, se você não estiver sofrendo, você também se sente culpada, né? Sim. Vem dessa cultura mesmo, então é difícil começar a quebrar, e é muito inconsciente, a gente tem noção. Exato. Exato. E é isso que a terapia vai investigar. Assim, as pessoas vão trazer crenças variadas, pensamentos que a gente vai chamar aí de pensamentos automáticos. Então, o trabalho inicial da terapia cognitiva é identificar que pensamentos são esses, né? Assim, você se dá conta do que você pensa nessa circunstância em relação a esse contexto? E a pessoa vai dizer, não, eu não penso nada. Ela diz muito isso, né? Ela chega aqui incomodada, ela chega insatisfeita, mas ela não sabe dar nome para essa insatisfação. Então, a gente vai tentando identificar naquela situação que ela relata alguma queixa, que tipo de ideia ela tem, né?
para ela possa, na verdade, começar a identificar, tomar mais consciência desses pensamentos, até a gente chegar nessa crença mais central, né? Que é uma crença aí, às vezes, de desvalor, ou seja, eu me acho incompetente, eu me acho incapaz. Eu não me dou conta de que essa crença está ativada, mas isso está lá no inconsciente dela, e ela vai acabar tendo esses comportamentos para atender, né, essas crenças dela. Então, o primeiro momento é exatamente esse: identificar qual é essa crença central que está lá no inconsciente dela, mas que está disparando, sem ela perceber, esses comportamentos do tipo evitativos. Ah, então eu não vou investir em nada, eu não vou trabalhar, eu não dou conta, eu sou incapaz, eu sou fraca, sabe? E ela fica sem se dar conta na evitação, porque ela se alivia da angústia, né? Porque é isso que a terapia comportamental vai dizer. À medida com que eu evito uma situação que eu temo, eu sinto alívio. Né? Ai, que bom, não passei pelo teste, né? Mas ao mesmo tempo, ela reforça a ideia de incapacidade. Sim. Porque ela não se desenvolveu. Entende? Como é o jogo da autossabotagem? É muito doido, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer ser feliz, a gente quer o melhor pra gente, a gente se sabota para não conseguir. E o mais doido é que muitas das vezes você acha, consegue todas as situações para te acreditar, para você realmente acreditar que aquilo é verdade, para você se provar, entendeu? Por exemplo, ah, tá vendo? Meu namorado é machista, meu namorado não me trata bem, tá vendo? Eu não mereço amor. Porque, olha, até meu namorado tá. Então, eu realmente sou assim, sabe? E a pessoa não faz nada. Exatamente. Essa é o que a gente fala da crença, assim, para terapia cognitiva a gente tem três crenças, né? Desamor, desvalor, né? E desamparo. Então a gente meio que fica voltando para essas crenças o tempo inteiro. Então o objetivo é de fato a gente tentar olhar assim, onde que eu desenvolvi, né? Em que momento da minha vida, fazer uma investigação desses dados mais antigos, de onde que eu desenvolvi isso, em que momento da minha vida eu fui desenvolver isso, para a gente trabalhar com a ressignificação, o que a gente chama de reestruturação cognitiva, né? Que é o nome técnico que a gente dá para isso. Através também de experimentos comportamentais. Você já tentou fazer diferente do que esse seu pensamento te diz? Então, o autoconhecimento é você ajudar o teu cliente a identificar quais são essas ideias presentes e a influência dessas ideias nas tuas emoções e nas tuas ações. E perceber, psicoeducando, né, que é um princípio importante para a terapia, da consequência desse teu comportamento. E aí a gente vai propondo, junto com o cliente, à medida com que a gente reestrutura, novas formas de se comportar, como se fosse um experimento comportamental, né? Faz diferente, assim, já que a gente viu que isso vem lá da sua história, vamos tentar fazer diferente? Né? Por que você busca os mesmos namorados, o mesmo formato, assim? Vamos tentar conhecer pessoas com um padrão diferente para ver como que você vai se sentir? Como que você vai experimentar isso? O que vai ativar ali? A sabotagem deixa a gente muito na zona de conforto, né? Por isso que é tão ali. Ah, é isso aí, é isso, eu sou assim, eu sou assim, pra que eu vou mudar? Exato. Afirmar aquilo, e é isso, aí você fica ali, bonitinha, ali, quietinha. Mas aí o que acontece quando as pessoas vêm para o consultório, para a clínica, elas vêm relatando algum incômodo, né? Assim, embora é o que eu sempre brinco com os meus clientes, assim, a merda fede, mas é quentinha, né? Assim, no sentido de que né, assim, é desconfortável, mas ao mesmo tempo é conhecido, entende? Assim? Então a gente vai propor o cliente a conseguir motivá-lo para a mudança a partir, às vezes, do sofrimento, sabe? Porque existe também um ganho naquilo, sabe? Então, assim, tentar trabalhar a partir da perspectiva do incômodo, ativando um pouco mais esse incômodo, é uma maneira de você conseguir motivar ele para a mudança. Porque, de fato, que a gente tem algum ganho secundário daquele padrão ali que me satisfaz de alguma maneira. Se a gente não é honesto com isso, difícil o cliente mudar também, sabe?
Então a gente precisa jogar com a realidade, né? A gente sabe o que tem que fazer. A gente Sim. não faz por quê? Eu sei, isso é muito comum, Cleide. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Né? Assim, o que está acontecendo comigo? Né? Porque é isso, assim, a gente precisa reconhecer tudo que está presente. A realidade como um todo. Os ganhos e as perdas e se propor e se engajar a partir do que é mais possível para a gente naquele momento. E muitas das vezes a gente usa, tipo, ok, é bom, mas o sofrimento, ele não é suficiente, não está sendo, né, tá insuportável. Então, Sim. vamos tentar mudar, né? Assim, vamos fazer algum movimento dentro das condições de cada um, óbvio, né? Você acha que muitas das vezes a pessoa também não faz porque ela não tem um objetivo claro, ou não tem uma meta clara, ou não tem um propósito mesmo de vida, né? Uma missão para poder seguir? Perfeito. Não faz todo sentido, porque quando você vai, e aí um pouco da psicologia positiva, né? A gente vai falar de desenvolvimento pessoal e de prevenção de doenças, que é uma abordagem mais voltada para isso do que para tratamento especificamente. A gente tem que pensar em valores, né? E aí isso também faz parte do autoconhecimento, de entender hoje que no dia de hoje, no aqui e no agora, quem sou eu, né? Como tudo é muito inconsciente, a gente tem muitas memórias antigas, é necessário revisitar algumas coisas para a gente se atualizar, né? E aí se autorizar a construir um caminho diferente. Então, tem muito a ver com isso, sim, de eu entender quais são os meus valores, minha visão, meu modo de ver a vida, assim, qual é a minha crença em relação ao futuro, às pessoas, hoje, no aqui e no agora, e aí sim, poder criar metas e objetivos para que eu possa me motivar todos os dias a fazer alguma coisa. A felicidade é uma habilidade que É, requer uma construção, né? Você que trabalha com isso, assim, você fala bem, assim, no sentido de vamos traçar um planejamento para que você consiga se desenvolver, mas para onde eu quero isso? Tem a ver com valor, tem a ver com afeto. Eu reconhecer o que é importante para mim hoje, né? E aí poder traçar uma linha e buscar pessoas que possam me auxiliar, né? Psicólogos, coaches que trabalham com isso, como você, para dar essa orientação. Não precisa ser sozinho, né? Pode ser não, só, junto. e é muito difícil. Igual você falou, tem muita coisa que está no nosso inconsciente. A gente não tem noção sozinha de como, do quanto que Não, certas coisas estavam atrapalhando a gente, né? Para conseguir os nossos objetivos. exatamente. Exatamente. E é isso, um trabalho de autoconhecimento é fundamental para a gente alcançar isso. A gente tem algumas estratégias para isso, né? Recursos como o próprio mindfulness, de ampliar nossa consciência para o momento presente. Eu costumo perguntar assim para meus clientes: você sabe qual é a parte do banho que você ensaboa primeiro? As pessoas ficam surpresas assim. Caraca, pior que não, né? Assim, e a parte do corpo que você seca primeiro, né? Quando você sai do banho, você sabe me responder? E também não. Então, assim, coisas do dia a dia a gente não tem noção, né? Você imagina para a gente criar um planejamento de vida. Então, a mindfulness é uma proposta científica hoje, né? Que a gente tem diversos exercícios, incluindo a meditação, mas não só a meditação, como uma forma de a gente ampliar mais nossa percepção para aquilo que a gente experimenta ali no dia a dia, né? O cheiro das coisas, né? Aquela coisa da textura, como é que é. A gente come correndo, é tudo muito no inconsciente mesmo. Vamos lá, vamos comer, tem que cuidar do filho, tem que cuidar não sei o que. A gente tem dificuldade para parar, então é super importante a gente treinar. E eu falo sempre isso para os clientes, gente, é um treino. Habilidades psicológicas precisam ser treinadas. A gente não nasce com isso, não é? A gente não está falando de filosofia, de poesia, de uma visão romântica da vida. A gente está falando de trabalho, muito trabalho, né? De parar uma hora no seu dia para se conectar às suas necessidades e entender hoje quem eu sou e do que eu gosto. Isso dá trabalho pra caramba, né? E E nem eu, todo mundo está disposto. não, e é o que a gente estava falando, né? Ninguém quer. É muito difícil você se tocar disso, né? Você está vivendo no automático e Uhum. o automático vai gerar uma insatisfação. A pessoa só vai perceber quando gerar uma insatisfação tão grande, que né, eu costumo chamar de vazio existencial,
que aí sim que ela vai procurar ajuda. Mas É, eu no meu workshop a gente falou bastante disso, que o autoconhecimento, pelo menos para mim, para você ter uma vida mais completa mesmo, né, mais feliz, você precisa estar ciente do seu dia a dia. É tudo no dia a dia. Acho que as pessoas têm muita ideia de viver o seu propósito, ou viver uma vida realmente completa e feliz no futuro, né? Tipo, bota tudo ali uhum, no futuro, mas a gente constrói felicidade. E o nosso perfeito. no dia a dia, né? E como é que Exatamente. construir? Observando tudo que você faz no seu dia, estando consciente da sua vida. Ali, aqui, Perfeito. presente. Então, esteja presente. Né? Exato, exato. E aí você está falando de uma coisa que tem a ver um pouquinho com trabalhar sempre com metas no curto, no longo prazo, né, no médio prazo. Então, hoje eu tenho opção de viver e ter prazer e satisfação com coisas possíveis agora, aqui, a live, de estar interagindo com você, entendendo mais do seu trabalho, me enriquecendo com essa troca, isso é uma opção, né? É um jeito e também metas de longo prazo. Isso é uma coisa que a gente precisa, na tomada de decisão, entender, né? O que cabe aquele desejo, né? Aquela vontade, cabe onde? No aqui, no agora, no amanhã, né? Ou só no amanhã? Porque às vezes, quando a gente está muito ansioso, a gente tem um perfil muito ansioso, a gente se volta muito para o futuro e deixa de experimentar o momento presente, negligenciando uma série de oportunidades que estão à nossa disposição, né? E Uhum. exatamente isso, né? De poder se conectar com o hoje, reconhecendo quem a gente é agora, daqui para frente, vivenciando coisas nesse momento e também para o futuro, né? Sempre, enfim, tem gente interagindo aí, ó, Renata, exatamente. É isso, né? Sim, eu ia até fazer, gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, a gente está falando sobre. A gente fala um pouquinho de autossabotagem, crenças, é, sobre viver no automático. Agora estamos entrando mais na parte do mindfulness. Mas se tiverem qualquer pergunta, tá? É que a gente sabe que esses assuntos, né, geram mais curiosidade mesmo, e as pessoas têm mais dúvida. Mas se vocês tiverem qualquer outra coisa, por favor, interajam aqui e deixem suas perguntas. Mas enquanto isso, a gente segue aí falando É isso demais. aí. Mas o que eu É, digo também para os meus clientes é tipo básico. Por exemplo, você está lavando louça, esteja presente no momento que você está lavando a perfeito. louça. Porque às vezes você está lavando a louça e pensando no que você vai comer de noite, no mercado que você tem que fazer, sabe? Em Exato, coisas. E isso causa exato, sofrimento porque você nunca está no presente. exato, Tá? exatamente. Não causa sofrimento, Não né? entendi? Repete, por favor, que cortou. Tá, pensar em milhões de coisas ao mesmo tempo sem estar presente nas suas ações do dia a dia causa sofrimento, né? Muito, pois é. Então, é um pouco disso que a gente está falando. A gente, quando está muito ansioso e não se dá conta disso, a gente tem uma tendência a olhar para o futuro e olhar para o futuro negativamente, muitas das vezes, né? De não vai dar certo, ainda mais de coisas incertas, né? E tem uma outra coisa, assim, que o mindfulness ajuda muito, que eu acho importante falar, que a gente tem uma tendência, é natural do ser humano julgar, né? Fazer juízo de valor a respeito daquilo que a gente tem. E uma das Sim. propostas do Mindfulness que eu acho super enriquecedora, que tem a ver com aceitação do que é possível no aqui e no agora, e, né, assim, não dá para construir no longo prazo, então o que dá para fazer hoje, né? Tipo isso, lavar a louça, ou curtir meus filhos, ver um filme, é a gente poder reconhecer quando a gente está nesse processo de julgamento. Porque a gente faz julgamento o tempo inteiro de certo, errado, bom, ruim, né? E a gente não consegue usufruir daquilo que está disponível para a gente. E é muito bom, porque a gente não tem consciência do julgamento que a gente está fazendo. E a proposta do Mindfulness é a gente se ver como um próprio objeto de estudo, reconhecendo que a gente não é atravessado só por experiências positivas, certo? A gente é atravessado por várias coisas ao longo do dia. A gente liga a TV, sobretudo aqui no Brasil, né? Na Austrália nem tanto, mas assim, sobretudo aqui no Brasil, Eu nem vejo televisão, então não sei, na verdade.
Aqui no Brasil eu também evito ver por isso, ainda mais agora na época de pandemia, com essas notícias difíceis, e aqui no Rio de Janeiro, enfim. A gente olha tanta coisa difícil, tanta coisa ruim acontecendo, que a gente começa a entrar nesse processo de julgar, tipo, ferrou, acabou minha vida, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou ter filho nesse lugar? Acabou minha... não dá pra sair, é tiroteio, é, sei lá, é doença, é vírus e não sei o quê, vai vir alguém em cima de mim sem máscara. A gente começa a entrar no processo de julgamento a respeito daquela experiência e a gente entra num sofrimento justamente por isso. Porque a gente não tem dificuldade de se perceber nesse lugar e reconhecer que eu preciso tolerar a realidade, aceitar essa realidade hoje, é isso que a gente tem. Mas como que eu posso minimizar isso? Mas para isso eu preciso sair do julgamento, até para pensar em estratégias possíveis, né? Para eu poder curtir e vivenciar menos dor. Porque a vida às vezes é difícil também, né? Então a aceitação, estar presente inclui vivenciar o que está disponível de bom e tolerar, aprender a aceitar e tolerar o que também é ruim, né? A terapia trabalha com a aceitação da realidade. A gente não propõe para o cliente pensamento positivo do tipo, você sempre está presente, vivendo o melhor. Não é, a gente não tem só o melhor, a gente tem também o melhor. E para viver o melhor, eu preciso tolerar a minha realidade, que às vezes não é tão boa. Mas tem tanta coisa boa também, sabe? E aí a gente ajusta. Isso é o trabalho mais importante da psicoterapia. A maior responsabilidade é a gente trabalhar a desenvolver clientes, pessoas saudáveis, que reconhece tudo que ela tem ali ao seu redor e propõe a solução, tira da catastrofização de o que tem solução, sabe? O que dá para fazer? É ruim, mas o que dá para fazer? Mas para isso tem que estar o quê? Presente. Exato. Entende? Não só no amanhã que vai ser muito ruim, ou até que vai ser sempre muito bom. Estar presente é reconhecendo cada detalhe do seu dia a dia. Cada coisinha ali, né? Isso, porque o presente é exatamente o não julgar, né? Simplesmente aceitar o que você tem no seu dia a dia. Você aceita. Primeiro você aceita, não quero fazer isso, ok, mas nem tudo que você fizer no seu dia vai ser legal, digamos assim. Aceita o que você tem para fazer e a partir do momento que você aceita, você não causa esse sofrimento, essa angústia toda, né? Você simplesmente, ok, não gosto de fazer isso, mas eu tenho que fazer e tá tudo bem. Exato, exato. E a habilidade já... Pode falar. Porque o mindfulness, ele fala também que, na verdade, se você não odeia o que você está fazendo, né? Porque o ódio já é um outro nível, eu acho. Mas se você não odeia o que você está fazendo, qualquer coisa que você faça com consciência, você vai gostar. No sentido de julgando, ou seja, você não está causando sofrimento. Você simplesmente está fazendo. Então não tem por que você estar triste naquela situação em que essa consciência está naquela ação, sabe? Você faz o que tem que fazer. A situação veio, você simplesmente responde e age, né, de acordo com o momento presente. Exato. E não trazendo uma coisa do tipo, eu tenho que fazer isso aqui para sempre. O que acontece também, né? O julgamento é isso. Por exemplo, eu tô ali numa experiência que não é lá maravilhosa, porque assim, a gente não tem dias maravilhosos sempre, né? A gente tem dias bons, dias mais ou menos. E estar presente é reconhecer, inclusive, e aceitar a transitoriedade da vida. Quer ver um exercício bom que eu passo para o cliente? Imagina a nuvem, né? A nuvem, ela passa, né? Observar a nuvem passando, sem necessariamente dar uma forma. Porque quando a gente olha para a nuvem, a gente fica assim, nossa, parece um cachorro. Já viveu isso, assim, de olhar para a nuvem? Nossa, isso aqui parece, sei lá, uma bola de golfe. Né? Então, assim, passar por essa experiência sem necessariamente observando que é só uma experiência e que ela está me agregando algum tipo de conhecimento e de sensação naquele momento e entender aquela sensação. Porque as sensações, as emoções, elas trazem informações. Isso é uma coisa que eu falo muito para o cliente, assim, qual é a informação que o medo está te trazendo? Qual é a informação que a raiva está te trazendo? Faz contato com isso. Hoje, eu tô aqui irritada. Qual é a informação dessa sua ansiedade, dessa sua irritabilidade? Para isso, é preciso sair do lugar do não posso sentir. Ai, que droga, eu tô chorando. Eu tô julgando, tá vendo? O movimento rápido julga.
julga. O cérebro faz isso. É um treino É, difícil, assim, não é fácil, né? A gente precisa estar o tempo todo ali, tipo, cara, respira. Eu, por exemplo, sim. falo rápido, deve ter dado para perceber. Ah, E mas eu vou ver. é difícil sair disso, sabe? Eu fico tipo, calma, tá falando rápido por quê? Às vezes eu ando rápido, eu fico, por que você tá andando rápido? Você tá atrasada? Eu nem tô atrasada. Mas é Aham, tão da minha característica, né? Do meu temperamento ali, mais ansioso e tal. Então eu preciso me conectar com o agora e pensar, nossa, eu tô correndo pra pegar o metrô nem tá vindo. Faz sentido nem que eu tô subindo a escada correndo. Entende? É nesse sentido de volta pra cá. É exatamente isso que você falou. Experimenta ali. Tudo bem que não é a melhor atividade do mundo, mas se aham, conecta, tenta entender um pouco daquela experiência. sim. Não é melhor nem é pior. Exato. E a Rê até falou aqui, a partir do momento que a gente aceita o momento, fase ou experiência ruim, parece que tudo fica mais leve. Então, tudo na vida tem aprendizado. Sempre faço essa reflexão. Por que isso está acontecendo comigo, né? O que o universo está me mostrando, sim. É exatamente isso. Exato. Ela tá falando em relação à reflexão, né? Acho que tem mais um. Ah, sim. Vi aqui, ótimo. É isso mesmo. A gente precisa tentar entender a experiência, sem necessariamente também se colocar no lugar de, tipo, é isso, é para sempre, eu vou ficar aqui, tô fadada a isso. Se a experiência foi ruim, se ela foi ruim por quê? Né? Uhum. Assim, por que que ela é tão desagradável para mim? Né? Da onde vem isso, assim? Então é importante parar para refletir acerca das sensações. Né? A gente não sabe, assim, a gente é isso assim, quando a gente vai comer, qual é a textura da comida? A gente Uhum. não se dá conta. Outro dia, eu dar um exemplo meu também, adoro dar um exemplo. Assim, Sim. queria muito comer um sorvete que eu adoro aqui do Brasil, do Rio e tal. E aí, Uhum. só que eu tinha um intervalo muito pequeno entre atendimento e outro, e tinha que ir no banco resolver umas coisas. E o que eu fiz? Eu desci, fui direto comprar o sorvete, ansiosa, como sou. Fui lá, comprei o sorvete, mas comecei a resolver tantas coisas que quando o sorvete acabou, a sensação que eu me dei conta foi do tipo, cara, eu nem senti o gosto direito do sorvete, Sim. sabe? Foi Uhum. frustrante pra mim depois até, tipo, cara, eu tô aqui, queria tanto comer o raio do sorvete, mas não me dei um tempo para apreciar, para degustar o sabor do sorvete. Sim. E aí eu fiquei, e é isso que a gente faz o tempo inteiro, né? E Uhum. até com sensações ruins. E faz tanta diferença isso. Quando eu paro realmente para perceber, para sentir até os cheiros. Às vezes você, sei lá, tá aqui, não tá sentindo. Quando você para observar o cheiro, muda tudo. Tipo, é um cheiro Muda que tudo. eu não tinha parado para perceber antes, sabe? É muito doido. Exato. Você tá É, percebendo, assim, sei lá, é. tá E a normal. gente, eu sempre sugiro assim, quando o cliente está muito desorganizado, e tal, desregulado emocionalmente, hum, fazer uso de técnicas mais contemplativas mesmo, né? De passear num parque, de num lugar onde ela possa sentir o perfume das flores, onde ela pode observar o barulho do mar, né? E voltar ali a atenção para a sensação do seu próprio corpo, da própria respiração. Isso ajuda muito. Então, a gente tem diversos exercícios que ajudam, que não é só a meditação é um caminho muito legal, né? Quem faz prática de yoga também. Então, é muito legal, assim, se as pessoas puderem se engajar, porque até as sensações desagradáveis, elas são importantes de se conectar. A gente evita muito emoções negativas, né? Do tipo, a gente não quer sentir raiva, não quer sentir tristeza, só que essas emoções são fundamentais para o nosso processo de construção de vida. Sim, você acha Para que ter um isso tem propósito de. com crença limitante? Alguma Não crença que a gente... entendi. Você acha que o fato da gente não querer se conectar com sentimentos de raiva, de tristeza, tem muito a ver com crença limitante ou até mesmo com nossa infância, né? Porque tudo começa ali mais nessa Sim, fase. sim, então, Tá? a gente aprende que chorar. Ai, que feio, tá chorando, né? Assim, tem Quando era... isso, né? Tipo, ai, que garota boba, tá gritando, tá com raiva. Nossa, que feio, você tá irritado. É tão feio ficar irritado. Então a gente vai construindo de novo a noção de valor
acerca das emoções e vai suprimindo, né? Sufocando aquelas emoções que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Inteligência emocional é regular as emoções de acordo com a necessidade do contexto. Então, sentir raiva num contexto em que eu estou sendo abusado, em que eu estou sofrendo injustiça, é super adaptativo e esperado. Se alguém deslegitima um direito meu importante, se alguém violenta uma criança, por exemplo, né, injustamente, eu preciso sentir raiva. Eu atendo pessoas no consultório que às vezes vêm de uma relação abusiva e não se permitem acessar a raiva. Eu preciso, de alguma maneira, trabalhar com técnicas ali, obviamente, que dentro de um controle do setting, para ativar essa raiva, para tirar ele desse lugar de abuso e de submissão, passividade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Cada emoção precisa ser observada e compreendida para que a gente consiga, de maneira consciente e responsável, ajustar de acordo com a demanda daquele contexto atual. Você entende? Uma criança não pode e não vai se comportar como um adulto. Então, à medida com que eu desenvolvi padrões comportamentais disfuncionais, né, na infância e eu mantenho isso até a minha vida adulta, eu me desajusto, porque um adulto tem necessidades diferentes de uma criança. Entende? Porque muitas das vezes a gente chega no consultório com essas necessidades infantis que eu nem percebo. Sabe? Tipo, eu tô aqui igual uma criança zangada, irritada. Porque é isso, assim, eu nem olho, não legitimo de maneira responsável a partir dessa perspectiva consciente, essa sensação, me acolho e aí sim me proponho desenvolver uma forma de me atender de maneira possível e adequada. Entende? Sim. Então, para construir um propósito de vida, é importante a gente conseguir reconhecer tudo isso que está inconsciente, que vem lá de trás, e atualizando isso de um modo mais adulto e responsável no dia de hoje, para a gente ser mais feliz, né? E ter saúde emocional. Exato. Mas e se a gente está sentindo, por exemplo, raiva de alguém? Qual seria assim, um comportamento adequado para um adulto? Tá, você está sentindo aquilo. O que você faz com aquela raiva? Tipo, acho que tem Você... muita dúvida, né? Tipo, tá, eu tô sentindo raiva. E aí? Faço o que com isso? Boa pergunta! E aí, quando a gente faz uma coisa genérica, assim, generalista, do tipo, tô sentindo raiva de alguém, o que eu faço? Isso vai depender do contexto. É aí que entra a gente tentar entender por que você está sentindo raiva dessa pessoa. Quais são os pensamentos que vão ativar, qual é a situação, né? E como você interpreta essa situação. Então, sei lá, vamos supor aqui um exemplo. Eu tô aqui e aí a Marcela vai lá e tira uma coisa que é minha sem me pedir. Tá? Você vai lá, pega uma coisa minha e não me pede, e aquilo é muito importante para mim. Isso é uma situação. Eu vou sentir raiva daquilo. Aí eu falo, ai, eu tô irritada. E aí eu vou me perguntar, por que eu tô irritada? Assim, por que essa experiência tá aqui, né? Pô, ela pegou uma coisa minha que ela sabe que é importante, suponhamos que você sabe que é importante, e que eu não gosto de emprestar, e você também sabe que eu não gosto, então o meu pensamento, ela pegou uma coisa minha que ela sabe que é importante para mim e que eu tenho dificuldade de emprestar sem me pedir. E aí eu me sinto o quê? Agredida de alguma forma, né? Então eu vou sentir raiva. Faz sentido eu sentir raiva? Talvez faça. Faz, né? Assim, porque ela sabe disso e mesmo assim ela não respeitou, ela não legitimou um direito meu, que é consciente. E aí, aí sim, entra o ajuste dessa sensação. Eu vou propor de maneira assertiva, comunicar para o outro essa minha necessidade de ser legitimada, de tipo, olha, eu não me importo de te emprestar, mas me peça. Eu vou comunicar para a pessoa como eu me sinto. Marcela, toda vez que você pega uma coisa minha, sem me pedir, que você sabe que é importante para mim, eu fico muito irritada. Você pode mudar o seu comportamento? Então, compreender a irritação e perceber se faz sentido, se esse pensamento de injustiça é real, é o nosso principal trabalho. Entende? Entendo. Tá. Isso é difícil, porque as pessoas distorcem. Às vezes eu tô pensando, tipo, qual o problema? Você sabe, você já emprestou para ela, você disse que ela pode pegar. Suponhamos agora um contexto diferente.
em que Aham. eu deixo você pegar e você pode pegar. E você vai lá e pega, eu sinto raiva, pô, Cristina, tá exagerando, você deixou ela pegar. Uhum. Entende? Então Esse é, a seu gente, pensamento é real, é uma coisa que a entendeu? gente Mais ou menos? tá, né? Faz total sentido. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar internamente, né? Total. A gente chama isso de validação das ideias, assim, identificação dos pensamentos para perceber se eles são distorcidos ou se são reais, né? Para isso eu preciso primeiro entender o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, qual é o contexto. E aí sim, será que eu estou exagerando? Será que eu estou distorcendo, ampliando as coisas? Porque a gente às vezes amplia. O fato de eu Uhum. interpretar uma situação não significa que ela seja real. Pensamento e realidade não necessariamente são iguais, né? Não são Sim. iguais. Não, exato. Necessariamente iguais. Não. Entende? Só que para isso eu preciso estar presente para avaliar isso. Uhum. Senão a gente Entende? E é isso. também. A gente julga a partir do nosso filtro, né? A situação. Exatamente. A gente já afirma, né? A gente em geral afirma, tipo, nossa, a Marcela é abusada. Mas Uhum. você falou que eu podia pegar, entende? Mas eu, né, tô aumentando aquilo por alguma questão minha. Talvez eu esteja Uhum. irritada com a minha tia, sei lá. E aí eu acabo supervalorizando aquela situação, entende? Sim. Então, o objetivo é sempre identificar e para tentar reconhecer se há presença de uma distorção cognitiva, se aquele pensamento é real, né? Nem sempre é. Só que Uhum. para isso eu preciso observar e não fazer esse julgamento, essa afirmação. O que a gente traz são verdades absolutas. Tipo, é isso, as pessoas sempre são abusadas. Uhum. Será? Será que são as pessoas mesmo, né? Você entende? Só Uhum. que o nosso objetivo, nosso mecanismo ali mais inconsciente é julga, julga. Porque nossas memórias trazem verdades que a gente desconhece, como a gente já falou aqui ao longo da live, e a gente vai sempre fazer a interpretação pautada nessas crenças construídas ao longo da minha vida, que são rígidas. Rígidas, Uhum. né? Sim. E aí, acho que é isso, assim, importante Tem algum identificar. exercício que as pessoas podem fazer, né? A gente pode fazer para identificar as nossas emoções todos os dias, sabe? Fazer Uhum, sim. ali como é que você tá hoje. Tem alguma coisa que ajude? Sim, uma das coisas que eu sempre dou como dica é, no momento em que você sentir um desconforto ao longo do dia, Uhum. para, né? Para e se pergunta, o que está passando na minha cabeça? Qual é o nome dessa sensação que eu estou experimentando? E aí é o que a gente vai falar de. Eu até tenho uma coisa que eu chamo de emocionário, né? Assim, é uma lista de emoções para que o cliente possa. ah, Oi, É, cortou. eu ia te perguntar isso, como é que a gente sabe, como a gente sabe dar nome às emoções? É isso aí. Então, assim, de acordo com a sensação que você vai experimentando, eu me sinto como? Eu me sinto mais eufórica? Eu me sinto com menos energia? Né? Hum, Eu sinto vontade de bater, de brigar, de falar alto. E a gente vai entendendo cada emoção. Por exemplo, a tristeza, ela reduz a nossa energia, certo? A uhum, raiva, ela deixa a gente com tanta vontade de lutar e de brigar que a gente liga, joga sangue para as nossas mãos, né? Para os nossos membros, né? Para lutar, para fugir. Então, a euforia deixa a gente muito, muito ligado, né? Então, assim, cada emoção a gente vai psicoeducando o cliente para ele entender como que aquelas emoções elas provocam respostas no seu corpo, porque emoções são respostas fisiológicas, né? Então, a uhum. gente vai psicoeducando o cliente para aquela sensação e emoção. A maioria acaba sabendo, assim, né? A não ser criança que a gente tem que fazer uma coisa ali usando mais concretamente, mas mesmo adultos a gente tem dificuldade e a gente já pode vir para sentimentos mais configurados, vergonha, culpa, né, frustração. Aí já são outras coisas. Então a gente vai educar assim o cliente a partir das sensações que ele experimentam que são desconhecidas ao longo do dia e pede para ele anotar, fazer um registro daquilo.
sim. Sempre que você perceber uma sensação, tanto positiva quanto negativa, que de alguma maneira te tire daquela coisa do neutro, né? Assim, anota. Anota e traz pra cá. Importante, tá? Não, tá, porque até eu gostaria de trabalhar mais assim, em mim mesmo, né, para perceber mais as emoções. Aí eu sempre fico na dúvida: será que eu anoto assim no final do dia, né? Eu tinha um caderninho sobre das emoções, mas às vezes era difícil. Como você tá se sentindo hoje? Eu terminava o dia tipo, ah, tô bem, tô feliz. Eu sempre respondia assim, mas eu, Aham, sabe, mas tipo no final do dia você, ah, tá bem, o dia foi bem, tá tudo ok. Mas será que hoje exato. é ruim que eu senti? Não sei. Sabe? É difícil, é difícil. Esse negócio de emoção é Seria difícil, bom. Não, né? é difícil. E assim, mais a gente trabalha na terapia cognitiva o que a gente chama de identificação de pensamentos automáticos, né? Então a Hum. gente dá, é como se fosse, a gente dá para ele preencher tanto as situações que geraram esses desconfortos. Para quê? Para ele poder tomando mais consciência de quais são as situações que evocam essas emoções e que tipo de pensamentos aparecem na cabeça dele em forma de ideia ou de imagens, né? Uhum. E que comportamento ele teve. Então você amplia. Você vai, o cliente ele vai aprendendo a compreender, né, e a correlacionar e entender a função desses pensamentos no seu dia a dia, né? Ou seja, ele vai entendendo como que aquela crença ela vai estruturando a sua forma de viver. Entende? Uhum. Pela perspectiva da terapia cognitiva, né? Que o pensamento meio que gera o comportamento e as emoções, entende? Embora isso se retroalimenta. Então, é importante você anotar. A gente tem alguns aplicativos já disponíveis gratuitamente que Ah, a legal. pessoa pode fazer esse registro, que é Eu bem teria interessante. O nome dele é Cogni. Eu Cogni. posso passar. Cogni. Cogni. Ele é uma carinha, assim. E aí, é um Uhum. tipo smile, né? E aí, a primeira coisa que aparece são as emoções. O que você está Uhum. sentindo? Aí tem uma lista de emoções. Depois, você registra o que que você pensou e o que que você fez. E o que que você fez, isso. Então, assim, por quê? Porque, a princípio, o que fica mais evidente é o que eu sinto, Uhum. né? Tipo, ai, Sim. meu corpo. Meu corpo, eu tô mais ansiosa, eu tô gelada, eu tô quente, eu tô. Entende? Uhum. As sensações, né? Uhum. E aí você pode, Essa é a dica. em qualquer horário do dia, preencher. Qualquer horário de dia que você perceber uma situação mais desconfortável ou diferente, né? Que sai daquela coisa da estabilidade, né? Sim, Entende? sim, sim, tá. Então, de repente, de noite não seria o melhor horário, por exemplo. Depende da pessoa e depende muito de cada um. Pode ser que à noite o meu marido chegue, ou minha mãe chegue, whatever, não sei com quem você mora e tal, mas pode ser que à noite eu tô vendo TV e de repente eu vejo alguma coisa e aquela coisa inconscientemente evoca uma memória e eu sinto um medo ou uma aflição, eu percebo uma aflição. Caramba, por que Uhum. que eu tô assim? O que que tá acontecendo? O que que tá passando na minha cabeça agora? Ai, eu tô com medo de ser assaltada. Caraca, eu tô vendo isso aqui, isso tá evocando. Entende? Eu vou tomando consciência de que. ah, então, eu vou tentando entender o que que tá ali. E aí, o segundo trabalho é a gente identificar se aquelas crenças que aparecem e aqueles sentimentos são ajustados, são reais, ou não, ou eu tô distorcendo. Eu estou Uhum. usando informações do passado que não se ajustam com o presente, mas que me fazem sentir medo. Que é o que Uhum. acontece com as pessoas que têm fobias, por exemplo. Elas têm Hum. fobia, têm medo de alguma coisa que não faz mal, né? Elas estão ali, só que é um medo tão irracional que elas sentem medo. Mas por quê? Eu sei lá, porque eu tenho medo. Eu acho que É, aquela, eu acho que aquela barata de plástico vai me atacar a qualquer momento. Isso fica na cabeça da pessoa. Dá sim. um exemplo bobo aqui, óbvio, né? Não, não, interessante. Até pra mim, assim, sendo bem aberta que eu tenho fobia, por exemplo, bem idiota, assim, né? De elevador, sozinha. Não entro no elevador É, sozinha. Eu tenho aham. fobia. Só que Não pra é idiota.
Eu super Primeiro, sua levei. experiência. Ah, eu sei, assim, não tô julgando, assim, mas assim, É né? isso aí. Não tenho medo, não tem um perigo ali existente no momento, né? Mas pra mim é super Uhum. medo, porque eu posso ficar presa em Aham, qualquer elevador. Pra que que eu vou entrar? Meu pensamento. exato. Aham, é o seu pensamento. Por que que eu vou entrar se eu vou ficar presa? Eu posso ficar presa. Eu não quero correr o risco, Você faz sabe? uma afirmação. A qualquer momento, não. Não é, né? Assim, aí a gente vai questionar, tá vendo o pensamento? A gente vai Aham. questionar esse pensamento. Interessante, assim, interessante não, curioso, né? Você está afirmando que a qualquer momento, ou seja, toda hora o elevador para, né? Isso é É, real? Qual a não, probabilidade? O quanto você acredita nisso? 100%. Primeiro você pergunta sobre o cliente, quanto você acredita nisso? Ele vai dizer 100%. Aí você começa a técnica de questionamento socrático, assim. Quais são as evidências de que um elevador para todos os dias ou a qualquer momento? Me diz. sim, Qual a evidência que você tem? não tem, mas pode. O risco existe. Existe. Existe, e é isso que a gente está falando. A gente não trabalha com pensamento positivo, a gente trabalha com realidade. Aí, beleza, eu reconheci que o pensamento é real. O risco existe. Ele é baixo, né? Eu já não Hum, acredito tanto nessa ideia de que para a qualquer momento, mas é real, ele para. E a gente tem estatísticas de que ele para. A gente sim, pode ir para um outro. Ok, mas qual é o perigo então? Você está com medo. Medo tá. é uma situação perigosa. Qual é o perigo que você tem de ficar parado no elevador? Qual é o risco real que você observa em relação a isso? De ficar tudo escuro, de eu ficar presa e não conseguir nunca mais, das pessoas não me acharem no elevador, eu ficar presa ali eternamente. É, Então, tá vendo? Nunca mais, eternamente presa. Quando, de novo, quando você viu ou que estatística, que dados você tem reais de que as pessoas ficam presas eternamente, para sempre, no elevador? Quantas pessoas já morreram dentro de um elevador porque ele parou, por exemplo? Você está catastrofizando, você está interpretando o contexto e aquela situação como algo muito ruim. Você uhum, não está percebendo, mas você está ali, ó, pá, 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 lançando mão de uma série de pensamentos desagradáveis, assim, né, assim, de potencial risco da sua vida, mas você nem está dando conta de que eles são catastróficos, distorcidos, né? Está uhum, aumentando o potencial ruim dele, supervalorizando, que é o que a gente chama de distorção cognitiva, catastrofização, mais especificamente. E a gente faz isso muito, entende? E aí a uhum. gente tem outro, né, a partir do aí a gente tem as técnicas que a gente vai ajustando, né? A restauração é uma delas. Depois a gente vai propor de sensibilização sistemática. E aí tem uma série de coisas para falar de tratamento de fobia. Mas a gente deixa para outra live. Com certeza. A gente recebeu uma mensagem. A escrita terapêutica me ajudou bastante a identificar o que senti ao longo do dia ou o que estou sentindo no momento. Sim, escrita ajuda muito mesmo. Eu também faço. Exato, é isso aí. Uhum. Deixa eu ver lá. É isso aí. A escrita ajuda porque Por que que a escrita ajuda? Porque à medida com que você escreve, você aumenta a tua percepção, né? Você fica mais concreto. E É, aí eu consigo botar as coisas ali que nesse automático, no abstrato, eu não me dou conta. Essas informações passam, porque os pensamentos automáticos são muito rápidos. Pá, quando eu vi, já foi. sim, verdade, Por verdade. isso, para a terapia cognitiva é fundamental o registro. Muitos clientes não fazem, devo confessar. Mas é muito importante, a gente precisa deixar claro da importância. Olha, é importante que você faça, porque isso faz parte do protocolo. A eficácia do tratamento pressupõe que você faça, mas nem todos se adequam necessariamente, né? Sim, sim. Mas é basicamente isso. Quase chegando o fim de 1 hora já. Caramba, E falo muito. não, maravilhoso. Só para fazer um resuminho do que a gente falou, então, né? A gente entrou no caso da autossabotagem de crenças limitantes, da importância, né, Uhum. para a gente parar de se sabotar e identificar essas crenças limitantes, porque uma coisa está ligada à outra, né, Cris?
Sempre tem uma crença por trás. Então, a gente tem que Isso. trabalhar juntas, né? Isso, porque para a terapia cognitiva não são essas terminologias que a gente utiliza exatamente, entende? Mas a gente vai usar crenças disfuncionais, distorcidas e comportamentos disfuncionais, desadaptativos. Então, a autossabotagem para a gente seriam esses padrões comportamentais disfuncionais que reforçam essas crenças distorcidas, entende? Então, é basicamente isso que você falou, a autossabotagem, à medida com que ela tem a ver com todo esse padrão, com um ciclo. Ou seja, o ciclo cognitivo disfuncional seria a autossabotagem. As crenças limitantes seriam as ideias que eu construí, tudo que vem de um fluxo de pensamento que eu construí ao longo da vida, distorcido, né? Que não é real, mas que regula a minha forma de agir. Então, são coisas que se complementam, assim. Mas a autossabotagem é como se fosse o ciclo todo, né? Desde o pensamento até a consequência daquilo que eu faço, da minha ação, entende? Que reforça, que retroalimenta. Isso é o ciclo da autossabotagem, que pra gente é o ciclo cognitivo, né? Comportamental. Sim. Falamos um São pouquinho nomes da diferentes. terapia positiva também, né? Do mindfulness, da importância de estar sempre presente no dia a dia. E que mais? Acho que foi isso. 1 hora já, ó. 1 minuto. Sim, vai Instagram nos desligar. Sim, e do É. mindfulness, né? E exatamente isso, como estar presente, né? Nos deixa mais cientes da nossa vida, mais cientes do nosso propósito e nos tira aquele caminhozinho, como é que é? Da rodinha lá do hamster, né? Do Ah, automático. Então, sim. Isso aí. né? Perder, assim, começar a valorizar mais nossa vida e não ficar sempre no automático, né? Então a gente É isso para aí, o aquele. autoconhecimento, né? Exercitar o autoconhecimento. É isso aí, exercitar o autoconhecimento, trazer para a consciência suas necessidades, para que você possa atender de maneira atualizada, com quem você é no aqui, no agora, aceitando a realidade, tolerando a frustração, o desconforto daquilo que a gente está ali vivenciando no momento, mas sempre tentando solucionar problemas de maneira otimista, porém realista, para que a gente possa alcançar nossos objetivos e também utilizando e valorizando as coisas positivas, né? Tanto lido com as coisas ruins, tolero isso, resolvo o que é possível e aproveito o que tem de positivo. A gente é saudável quando a gente consegue conversar bem, né? Assim, com toda a realidade, com tudo que a gente tem hoje, presente. É Perfeito, isso. perfeito. Muito obrigada. Prazer. E eu vou deixar nos meus stories um link de um livro maravilhoso que eu acho que vai ajudar muito o pessoal aqui também, da Brené Brown, né? Sobre. Tá tudo no meu Telegram, eu vou colocar nos stories aqui, tá? Para vocês. Um beijo, gente. Beijo.